Olá a todos, meu nome é Marcos, eu sou deficiente visual, mas eu acredito muito, o que me consola é a revelação de Deus por intermédio da sua palavra, que diz que quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, eu vou ter o meu corpo regenerado, receberei um corpo novo, totalmente regenerado, então eu vou conseguir enxergar perfeitamente coisas que eu nem imaginei que seria capaz de enxergar ou que pudessem existir. Então, a partir dessa revelação, as demandas e os obstáculos que me são impostos por conta dessa deficiência, eles não me fazem desistir, não me fazem desesperar da vida. Muito embora não seja fácil ser uma pessoa com deficiência, no contexto social em que a gente vive, não é? Isso não me faz desistir, isso não me faz recuar. Graças a Deus por isso, mas vamos lá, o que de fato interessa nesse momento. Eu queria compartilhar com vocês aqui rapidamente algumas reflexões sobre a unidade da igreja, e os textos que eu usei como base para essas reflexões vão estar na íntegra aqui embaixo na descrição do vídeo. Em Marcos, no capítulo 16, Jesus diz que alguns sinais seguiriam, acompanhariam aqueles que crescem. Vamos lá, o Ricardo vai ler para a gente aqui. Descrição do texto. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e, se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Muitas denominações cristãs, supostamente cristãs, elas existem em função dos sinais. Por conta de uma interpretação errônea, uma interpretação equivocada, uma supervalorização desses sinais, de uma cura, do fato, a gente fica imaginando, a gente vivenciar uma experiência como Paulo vivenciou, de ser picado por uma serpente, e ser imunizado, estar imune ao veneno. E então muitas igrejas, muitas denominações existem em função dos sinais. As suas reuniões, os seus cultos públicos, as suas campanhas, as suas atividades, elas giram em torno disso. Quando Jesus diz nesse texto que esses sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome farão isso, farão aquilo outro. E uma coisa que muitas vezes a gente não entende, não consegue perceber, é a profundidade desse em meu nome. Jesus Cristo não estava dizendo simplesmente da gente utilizar essa expressão em nome de Jesus no início ou no final de alguma oração, como se fosse uma frase de efeito mágico, de efeito místico, sobrenatural, que qualquer coisa que você disser, você colocar o em nome de Jesus no final, vai acontecer. Não é isso. Em viver em nome de Jesus, esse em nome de Jesus significa uma vida baseada na palavra de Deus, uma vida baseada numa fé consolidada, numa fé fundamentada na revelação de que Cristo é o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Quando Jesus pergunta para os seus discípulos lá, e Pedro, quando Jesus pergunta quem vocês dizem que eu sou, e Pedro se adianta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus vai dizer: bem-aventurado Simão, mas eu te digo que não foi você, não foi a sua perspicácia, não foi o seu intelecto, a sua capacidade de análise, de contexto, de interpretação dos meus atos, de todos aqueles sinais que eu tenho operado, que te fez entender isso, mas foi meu Pai que está no céu, ou seja, foi o Espírito de Deus que revelou. Então esses sinais, esse em nome de Jesus, que Jesus está dizendo aqui, ele é origem, ele representa, ele está se referindo a essa fé fundamentada, baseada nessa revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então não basta dizer em nome de Jesus ao final de cada oração, não basta dizer em nome de Jesus ao início ou no meio, enfim, de cada oração, e essa oração vai ser necessariamente atendida, tanto que inúmeras, milhares,
milhares de orações aí não são ouvidas, muito embora se iniciem ou se encerrem com a expressão em nome de Jesus. O que Jesus estava querendo dizer? Essa fé ela é consolidada onde? Né? O que Jesus sempre procurou ensinar para os seus discípulos? Jesus sempre trouxe os discípulos para um contexto relacional, e nós falamos disso no último vídeo sobre a questão da mesa. Jesus sempre estava junto, né? Muito embora Jesus tinha alguns momentos em que ele se retirava para orar, como a própria Bíblia diz, né? Tem momentos em que você vai se retirar para o seu quarto em secreto, e o seu pai que ouve e vê em secreto, ele vai te ouvir, vai te responder em secreto. Mas Jesus diz que a essência, a vida da igreja, essa nossa fé, ela é fundamentada num contexto relacional. Por isso a mesa é tão importante, por isso Jesus em vários momentos, né, nos momentos mais significativos, mais importantes, mais relevantes, né, Jesus estava com seus discípulos ali. Não que os outros momentos, né, citados, descritos na Bíblia, não sejam relevantes, sejam menos relevantes que esse momento, mas a mesa, esse contexto relacional, é a essência, é a base para a fundamentação da nossa fé em Cristo. Então, é a partir dessa fundamentação da nossa fé que esses sinais, curar enfermos, ser picado por serpentes e não morrer, esses sinais acompanham, esses sinais seguem de forma natural. A gente não precisa ficar fazendo força para crer, a gente precisa ficar fazendo campanha da fé, campanha para isso, campanha para crer, não é? Porque essa fé ela vai ser consolidada, mais uma vez, repetindo, dentro desse contexto relacional, onde nós nos percebemos, onde nós vivenciamos essa experiência de unidade da igreja, como vai dizer aqui no Evangelho de João, no capítulo 17. Em meu nome, de nada vale em branco. João 11 agora, não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam assim como somos um. É muito significativo isso quando Jesus diz: Pai Santo, proteja-os em teu nome para que sejam um, assim como nós os somos. Então, vamos continuar lendo aqui mais alguns versículos. Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles. 21 Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus não orou para que... Jesus não diz: Pai, eu oro para que eles sejam capazes de operar sinais, de curar os enfermos, de expulsar os demônios. Jesus não orou pela nossa prosperidade, como existem também outras instituições religiosas pseudo-cristãs, né, que giram em torno dessa teoria da prosperidade. Jesus Cristo orou para que nós fôssemos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Jesus Cristo, ele vai dizer que o sentido, que a essência da vida cristã é a percepção, é o entendimento dessa unidade. É a partir dessa unidade, desse entendimento de unidade, onde Deus está em Cristo, Cristo em Deus, e nós em Deus e em Cristo, e nós somos essa unidade. Cristo diz que a partir dessa unidade que as pessoas vão crer em Jesus como o Messias, como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então não é a partir dos sinais, é a partir desta unidade. Jesus Cristo está orando aqui para que, pelo aperfeiçoamento, dessa unidade, a partir desse entendimento de que a igreja é esse corpo de Cristo, como Paulo faz a analogia da igreja com o corpo humano, onde cada parte, muito embora diferente, distinta, com funções diversas, elas funcionam a partir de uma unidade que serve ao todo. Então, a partir do aperfeiçoamento dessa unidade que as pessoas vão crer que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e não a partir de sinais. Os sinais é uma consequência natural, um resultado, um subproduto, digamos assim, natural dessa nossa vivência
né, de unidade, desse aperfeiçoamento da unidade entre nós, que é efetuada pelo Espírito de Deus que habita em nós e pela manifestação física de Jesus Cristo no nosso meio, quando nós nos reunimos enquanto igreja. E para finalizar aqui essa nossa reflexão, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 13, Jesus vai dizer algo extremamente interessante, e que ele vai dizer: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque a partir desse testemunho que o mundo, que as pessoas vão de fato entender, reconhecer que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Vamos ler. 34 Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. 35 Através deste testemunho todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então isso é fantástico, né? Esse versículo aqui é fantástico, porque Jesus vai dizer: olha, é um novo mandamento aqui que eu estou dando para vocês, que vocês amem-se uns aos outros da mesma forma que eu amei vocês. Porque é a partir desse amor que vocês vivenciarem, né, cotidianamente, constantemente entre vocês, que as pessoas vão de fato reconhecê-los como meus discípulos. Então, meu querido, não é sinal, não é a cura do enfermo que vai servir de testemunho, não é a cura do enfermo que vai convencer as pessoas de que de fato nós somos cristãos, de que de fato nós somos discípulos de Cristo. Não é a nossa conta bancária, não é o quanto nós somos prósperos, não é o quanto nós somos bem empregados, bem sucedidos, não é pelo tamanho da nossa igreja, pelo número de membros que tem a nossa igreja, a nossa denominação, enfim, simplesmente pelo amor. Se nós nos amarmos uns aos outros, assim como Cristo nos amou, pronto, acabou. Isso serve de testemunho às pessoas que entrarem em contato conosco, as pessoas que nos visitarem, né, nos nossos templos, nos lugares onde nós nos reunimos enquanto igreja de Cristo. Quando as pessoas vivenciarem esse amor, perceberem esse amor, forem envolvidas por esse amor, elas serão convencidas de que nós somos discípulos de Cristo, ainda que não tenha nenhum sinal, ainda que não tenha nenhum arrepio, ainda que ninguém seja curado, ainda que não haja nenhum mover diferente, nada espiritual, que não haja uma sarça ardendo, um mato queimando, mas nos consumindo. Mas se essas pessoas perceberem o amor vivenciado por nós uns pelos outros, o mesmo amor, como Cristo diz aqui em João 13, o mesmo amor com que Ele nos amou. Quando as pessoas perceberem esse amor, isso é que é o testemunho que vai testificar, vai confirmar no coração da sociedade, do contexto onde nós estamos inseridos, que de fato nós somos discípulos de Cristo. Não é sinal, não é nada, né? Não é a nossa perspicácia, não é a nossa música bem tocada, não é a nossa produção cultural bem elaborada, não é a nossa pregação eloquente, né, bem elaborada, a nossa exposição bíblica clara e convincente, coerente, persuasiva, não. É o amor que nós vivenciamos uns pelos outros. E isso é o que traz essa unidade. Então, a nossa reunião pública, ela faz sentido a partir desse princípio, porque eu vou lá porque eu entendo que quando eu me reunir com o meu irmão, Cristo vai se manifestar de forma física, assim como Ele se manifestou no meio de seus discípulos após ressuscitar um corpo físico, porque Ele comeu, Ele foi tocado, mas Ele não estava sujeito, né, ao tempo, espaço, Ele aparecia, desaparecia. Então é esse mesmo Jesus, dessa mesma forma, quando nós nos reunimos, pelo menos dois em seu nome na igreja, esse Cristo se manifesta. E então esse é o sentido, esse deveria ser o sentido das nossas reuniões públicas. A gente não deveria se reunir na igreja para receber uma bênção, a gente não deveria, embora não haja nenhum problema em você querer isso, mas
Não é o sentido completo, por isso que muitas vezes a gente se frustra, porque a gente vai na igreja para ver o sinal, mas Jesus diz que esse sinal ele vai seguir, ele acompanha aqueles que se reúnem enquanto igreja num lugar a partir dessa fé fundamentada de que Jesus Cristo é o Messias, é o Cristo, o Filho de Deus, e onde nós vivenciamos esse amor de Cristo uns pelos outros. É isso, esse é o sentido. Não há Deus nos abençoa pela misericórdia, pela graça dele, mas quando a gente vai à igreja pensando, buscando um sinal, independentemente da natureza desse sinal, a nossa relação enquanto igreja ela fica incompleta, porque não é todo culto que acontece um sinal, não é todo culto que alguém é curado. Então quando a gente vai na igreja, quando a gente se reúne, vai num culto, numa reunião pública, buscando esse sinal e esse sinal não acontece, a gente acaba se frustrando, porque a gente devia se reunir mais uma vez. E para a gente finalizar, eu me reúno com a minha comunidade cristã porque eu entendo que eu sou um com eles, e quando eu me reúno fisicamente com eles, a presença física, material de Jesus Cristo também se faz presente naquele lugar. E é por isso que eu me reúno enquanto igreja com meus irmãos.